falar agora sobre a posição entre reta e circunferência, tá certo? Então, o que pode acontecer quando eu comparo uma reta e uma circunferência? Eu tenho três possibilidades. Primeiro, a distância da reta até a circunferência, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, de reta R, tá certo? Então, aqui eu tenho a reta R, aqui eu tenho a reta R, aqui eu tenho a reta R, tá? Então, se a distância da reta R até a circunferência, vamos chamar a circunferência de lambda, tá? For menor do que o raio, eu digo que essa reta é secante à circunferência. Então, esse caso aqui, ó, é de uma reta secante à circunferência. Tudo bem? Então, o termo secante refere-se a uma reta que corta a circunferência em dois pontos. Tá? Então, toda reta secante vai ter uma intersecção de dois pontos à circunferência. Lembrando que, para você calcular a distância da reta à circunferência, você pode usar o fato de que você tem a fórmula de distância de ponta reta, tá certo? Então, só isso daí. Bom, vamos continuar então. Então, aqui eu nem preciso desse ponto H, nem preciso pensar nele. O que eu vou pensar é nesses outros dois pontos, que são os pontos de intersecção, tá? Então, a intersecção entre uma reta cercante e a circunferência refere-se a dois pontos, tá legal? Como é que eu faço isso daí, tá? Aí eu teria que trabalhar com conjuntos, mas isso não é necessário em relação à escrita, tá bom? Normalmente a gente não usa. Agora, vamos dizer que a distância de R até a circunferência seja maior do que o raio, tá? Então, se eu pegar aqui R até o ponto C ali, tá? Essa distância é maior do que o raio. Aí, a gente diz que a reta é externa à circunferência. E aí também não tem muito o que a gente analisar, tá certo? Para terminar, a gente pode ter uma reta que toca a circunferência, tá? Aí, nesse caso, a distância da reta R até a circunferência é igual ao raio. Lembre-se que quando eu falar da distância, eu estou falando do ponto que tem a menor distância até a circunferência. Agora sim, eu vou falar do ponto H. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, na reta, que eu vou chamar de ponto H, onde a distância do H até o C é a menor distância possível, essa é a distância da reta até a circunferência, tá? Aqui a mesma coisa, beleza? E para que a distância seja a menor possível, se eu traçar um segmento, tá? Entre o H e o C, com certeza esse segmento é perpendicular à reta, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Se eu pegar aqui, ó, traçar um segmento, esse segmento é perpendicular. Para essa última reta, eu também vou ter um segmento perpendicular. A diferença é que, no primeiro caso da reta secante, a intersecção, como eu falei, entre a reta e a circunferência refere-se a dois pontos. Então, eu vou marcar dois pontos aqui, ó, ponto M e ponto N. Então, daqui eu tenho que R inter lambda é igual ao ponto M. Opa, só que aqui vai entre chaves, né? Se tivesse parênteses, seria a coordenada. Então, é igual ao ponto M e o ponto N, tá certo? Então, a reta secante tem dois pontos em comum com a circunferência. Já no caso da reta que é externa, ela não tem ponto em comum. Então, a intersecção é vazia, tá? Então, vamos marcar aqui isso daí, peraí. Olha lá, quando você não calcula bem espaço, tá vendo? Aí você tem que ficar alterando. Ainda bem que aqui dá para alterar. Se fosse na sala, ia ter que apagar e fazer tudo de novo. Então, vamos lá. R inter lambda é igual ao vazio. Não tem nenhum ponto em comum. Para a gente terminar, a gente pode ter uma reta que toca a circunferência em um único ponto, que no caso é esse ponto H aqui, tá? Onde H é o ponto que indica a distância da reta até o centro, tá? Que forma essa linha perpendicular.
Então, nesse caso aqui, eu tenho uma reta que nós chamamos de tangente à circunferência. E nesse caso, a intersecção da reta com a circunferência é esse próprio ponto H que indica a distância, tá certo? Prontinho, pessoal. Estamos aí, tá? Com a definição das posições entre reta e circunferência. Uma observação importante, ó. A distância do M até o C, pega aqui na reta secante, tá? Essa daqui, ó. A distância do M até o C, com certeza, é igual à distância do N até o C, que, aliás, é o raio, tá bom? Qualquer ponto em cima da circunferência, tá? Tem o raio como distância entre esse ponto e o centro da circunferência. Beleza? Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente tem mais um vídeo para falar ainda sobre desenvolvimento algébrico.